Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, eu não sei se vocês viram, mas o pessoal da Threads produziu, enfim, postou uma entrevista coletiva do pessoal do Nosso Atlético, que é um movimento de torcedores, de sócio-torcedores, de conselheiros, que vem se posicionando de forma contrária a vários aspectos da atual gestão do Clube Atlético Paranaense, e eles fizeram uma coletiva para alguns esclarecimentos que eu considerei um tema importante para a gente vir aqui abordar, porque, querendo ou não, a gente está num momento de muita contestação ao presidente Mário Celso Petralha depois do rebaixamento de 2024, depois da atitude ali no jogo contra o Cianorte, onde o mandatário atleticano faz sinais pejorativos para a torcida do Atlético. E nesse momento o movimento ele surge talvez como a principal junção de torcedores do Atlético para questionar Mário Celso Petralha. E eu sempre falo aqui, eu não acho que nenhum torcedor está errado em pedir o fora Petralha, nenhum torcedor está errado em contestar as decisões do Petralha ou questionar tudo que vem sendo feito nos últimos meses, principalmente, mesmo reconhecendo a grandeza que o Petralha tem, o tamanho que o Petralha tem, a relevância que o Petralha tem nessa construção desse Atlético vencedor. Mas depois de ver a coletiva, eu queria abordar alguns pontos com vocês que eu acho que são importantes para a gente entender esse cenário político até 2027, que promete aí sim ser uma eleição um pouco mais disputada. Óbvio, tem muita coisa para acontecer até lá, mas dentro dos corredores políticos do Atlético se diz que Mário Celso Petralha nunca foi tão ameaçado a perder o cargo de mandatário do Clube Atlético Paranaense como ele está nesse momento, né? Muita coisa pesando em cima de Mário Celso Petralha, como eu falei, rebaixamento, as atitudes dele, a omissão em momentos importantes, tanto por causas médicas ou também por uma política de ter pouco diálogo com o torcedor. Então motivos não faltam para existir esse desejo do torcedor do Atlético de não ter Mário Celso Petralha ocupando esse cargo tão importante do Clube Atlético Paranaense, mas é o que a gente sempre fala, até 2027 precisa aparecer uma oposição minimamente capaz, uma oposição minimamente não vou falar nem digna, mas que mostra boas ideias ao ponto da gente cogitar tirar um cara tão relevante para a história do clube. Vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos em que eu achei fundamentais. O próprio movimento Nosso Atlético, ele deixa claro o seguinte: gente, ainda não é uma disputa eleitoral. O movimento Nosso Atlético ainda não pretende tirar o Petralha do cargo. O movimento Nosso Atlético não pretende entrar com uma chapa, pelo menos o que eu entendi da coletiva até o momento. É uma junção de sócios, conselheiros, torcedores para questionar atitudes do atual presidente. E eu acho o movimento muito, 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 muito positivo. Acho que o movimento Nosso Atlético poderia até encabeçar outros movimentos de questionamento por pessoas que, até por questão de estatuto, têm mais credenciais para questionar o presidente Mário Celso Petralha. Tem até mais credenciais para cobrar o presidente Mário Celso Petralha, porque às vezes o torcedor comum, ele fica muito distante, ele fica sem saber como chegar ao ponto de questionar o Petralha. E o Petralha que vem cometendo algumas atitudes que deveriam até parar no conselho de ética do clube. Como, por exemplo, quando você manda um estádio inteiro para aquele lugar. Então, você ter uma pedra no sapato do Petralha, eu não tô nem pensando que vai tirar o Petralha desse cargo daqui a algum tempo. Até porque eu acho que pra gente cogitar tirar o Petralha, precisa, volto a dizer, aparecer uma gestão via outra frente que se mostre capaz de fazer o comando do clube funcionar de uma forma oposta que o Petralha comanda hoje e que faça sentido para o torcedor do Atlético dentro das demandas que ele tem. Se o Petralha ele tem razão numa coisa, a gente não pode deixar o clube na mão de personagens amadores. A gente não pode deixar o clube na mão de profissionais que não têm noção do que é o Clube Atlético Paranaense ou como gerir um clube de futebol. E acho que esse pensamento é até muito importante no cenário de SAF. É até muito importante no cenário de saber a melhor maneira para vender o clube.
Então, assim, o Petralha, volto a dizer, pra mim ele tá certo. Pra mim ele tá perfeito nesse aspecto. Só que, eu acho que o Petralha, historicamente, tem uma vida muito fácil à frente do Clube Atlético Paranaense, no sentido de politicamente interno, ele ser muito blindado pela admiração que existe interna de vários personagens que fazem a política do clube, por tudo que o Petralha construiu e é justo, sabe? Eu fico me perguntando muito quando chega um grupo como esse e fala, pô, mas a gente quer o nosso Atlético de volta. O Atlético sem Mário Celso Petralha não é o Atlético campeão que eles citam. O Atlético sem Mário Celso Petralha não é um Atlético tão forte estruturalmente como eles citam. O Atlético sem Mário Celso Petralha não fazia as vendas que eles condenam. Então, assim, você demonizar o Petralha como um todo, eu não acho que é o caminho. Eu acho que se aparece uma oposição forte no Atlético, o primeiro ponto dela, e não falando que o nosso Atlético não é uma oposição forte, até porque eles nesse momento não se comportam como oposição, mas eu acho que o próximo passo para aparecer uma oposição forte no Atlético é reconhecer o que o Petralha fez. A oposição forte no Atlético que a gente sonha para ter uma disputa minimamente equilibrada, não é para ignorar e botar o Petralha como assim o inimigo do Atlético. É para entender que ele fez coisas boas e ao mesmo tempo, como é um ser humano, fez coisas ruins. E óbvio, a pessoa muitas vezes antipática do Petralha ressalta mais as coisas ruins que as coisas boas. Mas beleza, faz parte do jogo. Mas beleza, por aí que as coisas acontecem mesmo. Isso não tem problema. O que tem problema é ignorar o que vem sendo feito de bom, que inclusive merece ter sequência. O Atlético atual, ele tem coisas boas que merecem ter sequência. Não precisa zerar o Atlético para recomeçar de novo. Mas mudanças pontuais fariam muito sentido. E essa oposição que a gente sonha é pensando em fazer mudanças pontuais, que o Petralha pode fazer. Quem sabe um movimento de mais cobrança, quem sabe um movimento de mais contestação, como surge o nosso Atlético de maneira excelente, pode fazer o Petralha mudar algumas rotas. E é isso talvez que a gente espere, que o Petralha entenda que o torcedor do Atlético pode estar do lado dele, mas o torcedor do Atlético também espera alguns comportamentos diferentes. Se ele mudar, eu tenho certeza que o Atlético vai ser beneficiado, a relação dele com o torcedor vai ser beneficiada. Ele vai ter muita mais calma para gerir o clube, muito mais, assim, esse apoio popular, porque apesar de muito questionado, Petralha também é muito reconhecido. O grande ponto é que você precisa alinhar desempenho em campo e resultado político para você ter um respaldo maior externo. Enquanto você não tiver resultado em campo, a cobrança ela sempre vai ser maior. E eu espero que o nosso Atlético continue cobrando. É um movimento fundamental. De pessoas que estão na arquibancada, como é o caso do Fernando Azevedo, de empresários atleticanos, que têm meu total apoio. Eu acho que assim, é, é, é do sócio torcedor, é do conselheiro, esse dever de questionar mesmo. Em muitos momentos, esse senso crítico é que vai fazer o Atlético sair dessa inércia. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.